Y profecía Pentecostés. Uma igreja pentecostal chamada Rio de Água Viva, Casa de Restauração e Profecia. Y a los 17 años el Señor me dio un mensaje para la humanidad. Quando eu tinha 17 anos, no caso do ano passado, o Senhor me deu uma mensagem para a humanidade. Y estamos compartiendo este mensaje a diferentes lugares del mundo, E eu estou compartilhando essa mensagem em diferentes lugares do mundo, diferentes países y ciudades, em diferentes países e cidades, para que la humanidad se dé cuenta que Dios está hablando a la humanidad. para que a humanidade se dê conta que Deus está falando com a humanidade. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, Porque estamos vivendo tempos perigosos. que es necesario que día con día nos limpiemos É necessário que dia a dia nós venhamos nos limpar. y le digamos al Señor E que venhamos Él dizer ao tiene el Senhor poder, que Ele tem o poder. porque Él es el Todopoderoso. Porque Ele é o Todo-Poderoso. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Rey de Quem Reyes? pode bater al Señor palmas de para adorar o señores? Senhor nesta noite? Hoy voy a compartir la tercera parte de la experiencia que Dios me dio. Hoje eu vou contar a terceira parte da experiência que o Senhor me deu. Después que el Señor me mostró el cielo y el infierno, Depois que o Senhor me mostrou o céu e o inferno. fue cuando el Señor me dijo: hijo, ahora te voy a mostrar lo que ha de acontecer. Daí o Senhor falou comigo e disse: filho, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer. Yo estaba fuera de mi cuerpo Eu estava fora do meu corpo y estaba en el espíritu. e estava em espírito. Cuando llegamos al espacio, E chegamos ao espaço. cuando llegamos a aquel espacio, vi los planetas y las galaxias. E quando chegamos no espaço, eu vi os planetas e as galáxias. Pero algo que me sorprendió, que fue una roca que venía descendiendo a la Mas tierra. o que me surpreendeu foi porque eu vi uma pedra muito grande que vinha descendo em direção à terra. Esa roca tenía fuego alrededor y era un meteoro que estaba descendiendo a la E essa tierra. grande pedra tinha fogo ao redor dela e era um meteoro que estava descendo à terra. Y el Señor me dijo: esto es lo que va a desatar mis juicios. E o Senhor me disse: isso é o que vai acontecer com os meus juízos. Porque yo soy amor, Porque eu sou amor, pero también soy fuego consumidor. mas eu também sou fogo consumidor. Y yo soy el Rey de Reyes y Señor de E eu sou o Señores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Y yo soy el que soy. E eu sou o que sou. Me acuerdo que en aquel momento E eu me lembro que naquele momento, aquella roca venía descendiendo más a la tierra. aquela enorme pedra vinha descendo à terra. Y yo le dije: Señor, ¿cuándo E eu acontecerá? perguntei: Senhor, quando isso vai acontecer? Y el Señor Jesucristo me dijo: muy pronto ya de E acontecer. o Senhor Jesus Cristo me respondeu e disse: logo, logo vai acontecer. Porque yo voy a buscar a mi pueblo. Porque eu vou buscar o meu povo. Y voy por una iglesia santa, sin Eu vou- mancha y sin E eu arrugas. vou buscar uma igreja santa, sem manchas e sem rugas. Porque yo soy santo, santo, santo. Porque eu sou santo, santo, santo. Y mi iglesia debe de ser E a minha santa. igreja também deve ser santa. Dáselo fuerte al Señor Bate Jesús. palmas para o Senhor Jesus bem alegre. En aquel momento yo le dije: Señor, ten misericordia, por favor. E naquele momento eu disse ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, por favor. Pero escuché un clamor en la tierra Mas eu ouvi um clamor na terra. que decían: Señor, ten misericordia. E o clamor dizia: Senhor, tenha misericórdia. Ten misericordia, Señor. Tenha misericórdia, Senhor. Y el Señor me dijo: escucha, E o Senhor me disse: escute. porque los que piden misericordia Porque os que estão pedindo misericórdia es mi é iglesia. a minha igreja. Y yo me conmuevo E eu me comovo a misericordia. a ter misericórdia. Pero esto es lo que pasa cuando mi pueblo deja de pedir Mas isso é misericordia. o que acontece quando a minha igreja deixa de me pedir Vi misericórdia. que aquella roca venía descendiendo Eu más. via que aquela enorme pedra vinha descendo mais Y ainda. el Señor me dijo: hijo, E o Senhor me disse: filho, esto muy pronto isso acontecerá. logo, logo vai acontecer. Y las señales que yo voy a dar son estas: E os sinais que eu vou dar são esses. juicio tras juicio, Um juiz atrás do outro. país tras Um país. país após o outro. Empecé a ver la tierra desde el espacio, E eu comecei a observar a terra desde o espaço. como en diferentes lugares del mundo temblaba. Eu observei que em diferentes lugares do mundo começava a tremer. Empecé a ver mi país, que es México, E eu comecei a ver o meu país, que é o México. como la tierra temblaba y la tierra se abría, E eu vi como a terra tremia e se abria. como las casas venían E cayendo. como as casas caíam. Yo le dije: Señor, ten E eu misericordia. disse: Senhor, tenha misericórdia. La gente se preguntaba: ¿pero qué está pasando? E as pessoas perguntavam: o que é que está Y acontecendo? el Señor me dijo: hijo, E o Senhor me disse: filho, son las señales que voy a dar antes de mi isso juicio, são os sinais que eu vou dar antes do meu juízo. porque esto está a punto de Porque acontecer. isso está muito perto de acontecer. En aquel momento el Señor me habló con autoridad, E naquele momento o Senhor falou comigo com muita autoridade. que los cielos se estremecían, Que os céus estavam se estremecendo. que la tierra Que temblaba. a terra tremia. Y el Señor me dijo: E hijo, o Senhor me disse: filho, te voy a mostrar eu vou te mostrar cuando esto caiga a la tierra. quando isso for cair na terra.
Vi que aquella roca venía descendiendo a la E tierra. observei que aquela enorme pedra vinha descendo a terra. Empecé a ver un mar muy grande como islas. E eu vi um mar enorme, e como se tivesse ilhas. En aquel momento el Señor me dijo, esta es la isla de Puerto Rico. E o Senhor me disse naquele momento, esta ilha é a ilha de Porto Rico. Donde esto que tú ves va a impactar en la isla de Puerto Rico. Isso que você está vendo vai impactar a ilha de Porto Rico. Escuché como un estruendo cuando eso cayó. E eu escutei um estrondo quando aquilo caiu. El mar se empezó a retirar de E o ahí. mar começou a se afastar. Y vi como las olas empezaron a E levantarse. depois que o mar recuou, as ondas começaram a se levantar. Era algo terrible que estaba pasando. E era algo terrível que estava acontecendo. Que empecé a observar en aquel momento E eu comecei a observar naquele momento que la gente empezaba a correr de un lado para el otro. que as pessoas corriam de um lado para o outro. Empecé a observar que un segundo meteoro cayó a la E eu tierra. observei que caiu um segundo meteoro sobre a terra. Y el Señor me dijo, esto es California. E o Senhor me disse, isso é Califórnia. Empecé a ver como hubo un terremoto muy grande. E eu observei um terremoto muito grande, Y todo era a nivel mundial. a nível mundial. Que todos los países se estaban moviendo. E todos os países estavam estremecendo. En aquel momento me acuerdo E naquele momento eu me recordo que la gente empezó a tomar sus automóviles que as pessoas começaram a pegar seus carros y empezaban a querer huir de la ira de e Dios, começavam a querer fugir da ira do Senhor. pero no podían. Mas não conseguiam, não podiam. Ellos decían, ¿qué está pasando? E eles diziam, o que é que está acontecendo? Pero ¿qué es lo que O sucede? que é que está acontecendo? O que é que está Otros decían, sucedendo? se está cumpliendo lo que Dios ha hablado. E outras pessoas falavam, está se cumprindo o que Deus falou. Huían de aquellas olas. E eles fugiam daquelas ondas. Y el Señor me dijo, hijo, nadie podrá huir de mi ira, E o Senhor me disse, filho, ninguém pode fugir da minha porque ira. yo soy el que soy, Porque eu sou o que sou. el Rey de Reyes y O Señor Rei de dos reis e Señores. Senhor dos senhores. Aleluya. Aleluia, glória ao Senhor esta noite. Aleluia, glória a Deus. En aquel momento me acuerdo E naquele momento eu me lembro que empecé a observar cómo los grandes edificios se caían, e observei que enormes edifícios iam ao chão. los rascacielos se caían, Os edifícios mais altos caíam. muchas iglesias cristianas se iban a la profundidad Muitas igrejas evangélicas caíam. y la tierra se las tragaba. E elas entravam na terra porque a terra se abria e engolia elas. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que está haciendo esto? E eu perguntei, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Y el Señor Jesucristo me dijo, E o Senhor Jesus Cristo me disse, es porque muchas iglesias no hablan la santidad. é porque muitas igrejas não falam de santidade. Y esto es lo que acontecerá. Isso é o que acontecerá. Porque yo no puedo ser burlado. Porque eu não posso ser ridicularizado. El hombre se ha querido burlar de mí, O homem está querendo brincar comigo. pero yo no puedo ser Mas burlado. eu não posso ser ridicularizado. Porque yo soy el que soy. Porque eu sou o que sou. Y mis ojos están sobre la Os tierra. meus olhos estão sobre Y a yo soy el terra. Rey de Reyes y Señor de Eu sou o Rei Señores. dos reis e Senhor dos Sacando la senhores. bashequina, la bashea. Glória a Deus. Vamos arriba, babashenda. Aleluia. Es que hoy en día E hoje em dia, muchos se quieren burlar de Dios. muitos querem brincar com o Senhor, rir do Senhor. Van a la iglesia, Vão para a igreja, cantan, cantam, tocan un instrumento, tocam algum instrumento, pero están haciendo lo malo delante de mas Dios. estão fazendo coisas ruins, péssimas diante do Y Senhor. Dios quiere que nos arrepintamos de corazón, E o Senhor quer que eu e você se arrependa de coração. porque Dios no quiere que nosotros nos pierdamos. Porque Deus não quer que nós venhamos nos perder. Dios nos tiene tanto amor O Senhor tem tanto amor por nós que nos quiere llevar a su que presencia. Ele nos quer levar até a sua presença. Pero muchas veces somos malos delante Mas de muitas Dios. vezes somos maus diante do Senhor. Pero Dios te dice, hijo. Mas o Senhor te diz, filho. Dios te dice, hija, O Senhor te diz, filha. levántate, Levanta-te. que yo quiero usar tu Porque vida. eu quero usar a tua vida. Ya no quiero que seas la misma Eu não persona. quero que você seja a mesma pessoa. Porque así como yo salvé Porque assim como eu salvei y restauré e restaurei aquella mujer que tenía 7 demonios, aquela mulher que tinha 7 demônios, yo quiero salvar tu vida eu quero también. salvar a tua vida também. Porque yo quiero hacer cosas grandes en Porque tu eu quero vida. fazer coisas grandes Así na tua como vida. hice en la vida de Magdalena. Assim como eu fiz na vida de Maria Madalena. Así Dios quiere hacer la vida, un propósito de Dios en tu vida. Da mesma maneira, Ele quer fazer um propósito Dios quiere diferente na tua rescatar vida. al drogadicto E o Senhor quer resgatar o que é viciado na y a droga. todo el mundo pecador. E a todo mundo que é pecador. Porque Dios vino a salvar lo que estaba Porque Ele perdido. diz, eu vim salvar o que estava perdido. Y mientras estás en la tierra, Enquanto você está na no terra, hay nada perdido. não tem nada perdido. Porque mientras hay vida, Porque enquanto se está vivo, también hay esperanza. também tem esperança. Y la esperanza es E a Jesucristo. esperança é Jesus Cristo. Porque Él es el camino. Porque Ele
é la o verdad caminho, y la vida. a verdade e a Y vida. nadie va al Padre si no es Ninguém por vai até o Pai Jesús. se não for por Jesus. Sharababa, shekemerebeshea. Oh, glória a Jesus. Me acuerdo en aquel momento E eu me lembro que naquele momento que las olas se empezó a llevar casas y edificios, que iglesias. as ondas começaram a levar casas, edifícios e igrejas. Y muchos niños se estaba llevando el agua. E muitas crianças estavam sendo levadas pela água também. Empecé a ver cómo los cadáveres quedaban en el agua. E eu observei que vários cadáveres ficavam na água. Mucha sangre corría por las calles. Muito sangue corria pelas ruas. Y yo le dije, Señor, E eu disse, Senhor, por favor, ten por misericordia. favor, tenha Y misericórdia. el Señor me dijo, es necesario que E acontezca. o Senhor me disse, é necessário que isso aconteça. Porque voy a limpiar a mi iglesia. Porque eu vou limpar a minha igreja. Voy a sacudir el trigo. Eu vou sacudir o Voy a trigo. quitar la cizaña. Eu vou tirar o joio. Porque mi pueblo no está preparado. Porque o meu povo não está preparado. Porque mi iglesia no está Porque a preparada. minha igreja também não está preparada. Y yo la voy a E limpiar. eu vou limpá-la. Y si es necesario, E sim, é necessário. el Señor la va a limpiar con sangre O Senhor vai limpar com seu sangue a su iglesia. a sua igreja. Porque ya está hastiado, Porque ele já está abusado, cansado cansado de tanto pecado. de tanto pecado. Y Dios quiere hacer E o Senhor quer fazer algo en tu vida. algo na tua vida. Dale un fuerte aplauso al Bate uma Señor. salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. En aquel momento, E naquele momento, el Señor sacó un mapa mexicano o Senhor me mostrou um mapa mexicano. y yo le dije, Señor, E eu disse, Senhor, ¿y esto por qué me lo muestra? e por que o Senhor está me mostrando um mapa? El Señor me dijo, hijo, E o Senhor me disse, filho, te he mostrado muchos eu te países, mostrei muitos países. pero ahora te voy a mostrar tu país. Mas agora eu vou te mostrar o teu país. Ahora te voy a mostrar México. Agora eu vou te mostrar o México. Porque el pecado ha subido delante de mi Porque presencia. o pecado do México chegou diante da minha presença. De tanta idolatría, De tanta idolatria, de de hechicería, feitiçaria, ocultismo, ocultismo, satanismo. satanismo. Y es por eso que voy a mover a E é México. por isso que eu vou mover o México. Empecé a ver que el Señor empezó a señalar con su dedo E eu comecei a ver que o Senhor apontava com o seu dedo muchos estados de México. muitos estados do país do México. Y yo le dije, Señor, ten Eu misericordia. disse, Senhor, tenha misericórdia. Empecé a ver cómo México se E movía. eu comecei a ver como o México se movia. Y la tierra de México no paraba de moverse. E a terra do México não parava de se mover. Y hasta el día de hoy, E até o dia de hoje, la tierra sigue temblando en a terra do México. México continua tendo terremoto, continua México tendo no para de temblar. México não para de tremer. El Señor nos ha hablado O Senhor nos tem falado que viene un tercer terremoto para que México, vai vir um terceiro terremoto para a cidade do México. donde va a morir mucha gente Muitas pessoas vão morrer por causa del por pecado. causa do pecado. Y así como está aconteciendo en E México, assim como está acontecendo no seguirá México, aconteciendo en diferentes partes del mundo. vai continuar acontecendo em diferentes partes do mundo. Acontecerá en diferentes lugares. Vai acontecer em diferentes lugares. Ecuador, Equador. Aleluia, glória a Deus. Ecuador, Perú, Equador, Peru, Venezuela, Venezuela, Guatemala Guatemala y diferentes países e outros diferentes países de da Centroamérica, América Central, do Sudamérica Sul, da América do Sul y diferentes continentes del mundo. e de diferentes continentes do mundo. Porque Dios está alertando a las Porque o naciones. Senhor está alertando as nações. Porque sus palabras se cumplen. Porque as suas palavras se cumprem. Y el Hijo del Hombre no ha de tardar. E o Filho do Homem não há de Porque Él viene en tardar. camino Porque ele já está a a caminho. buscar a su A buscar pueblo. o seu povo. Shakandarabashekeme. Glórias a Deus. Glória a Deus. En aquel momento me acuerdo E eu me lembro que naquele momento que México, que o México, el zócalo de México se caía. El zócalo de México se caía. uma grande instituição do México caía. El ángel de la independencia se caía. O anjo da independência caía. Los grandes puentes se caían As pontes grandes que tem ali caíam de também. la Ciudad de México. Da cidade do México. Y muchos estados de E México muitos estados do México habían temblado. haviam tremido. La gente no entendía qué pasaba. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Pero muchos decían es verdad. Mas muitos diziam é verdade. Lo que Dios ha hablado se ha O cumplido. que Deus falou se cumpriu. Y Dios hoy le está hablando también a E este o país. Senhor hoje também está falando para este país. Porque meses atrás, Porque meses atrás, antes que yo viniera a este país, antes que eu chegasse aqui,
el Señor me mostró todo lo que es Brasil. O Senhor me mostrou o Brasil inteiro. Y yo empecé a ver cómo una ola grande se empezó a levantar. E eu comecei a ver uma onda gigante começando a se levantar. Y yo le decía, Señor, ¿qué país es este? E eu dizia, Senhor, que país é Y este? el Señor me dijo, lo que ves es E o Brasil, Senhor me disse, o que você está vendo é o Brasil. porque muy pronto acontecerá esto. Porque logo, logo isso vai acontecer. Y ahora que yo llegué a este país, E agora que eu cheguei aqui no Brasil, desde el momento que yo pisé este país, desde o momento que eu pisei neste país, yo le dije, Señor, revélame qué es lo que más va a acontecer en eu este disse ao Senhor, lugar. Senhor, revela-me o que ainda mais vai acontecer sobre Y este lugar. solamente me ha mostrado dos cosas E o mientras Senhor estaba aquí. e o Senhor somente me mostrou duas coisas enquanto eu estou aqui. Nuevamente me muestra cómo las olas se salen a este país, E mais uma vez ele me mostrou como as cómo la ondas se gente levantavam. corría hacia los cerros, E ele me mostrou como as ondas, como as pessoas corriam. corrían a lugares altos, Corriam para os lugares altos, queriendo encontrar un lugar querendo achar um lugar donde aquellas olas no llegaran. onde as ondas não chegassem. Empecé a ver muchos postes, E eu comecei a ver muitos postes, edificios, edifícios, árboles, árvores, que aquella ola se los que llevaba. as ondas levavam tudo. Pasa el día de anoche Passou toda a noite y el Señor me da una visión. e o Senhor me deu uma visão. Como en aquella visión yo veo muchos cadáveres muertos. E nessa visão que o Senhor me deu, eu vi vários cadáveres, várias pessoas mortas. Veo cómo los hospitales se llenaban. E eu via como os hospitais se enchiam. Y yo le digo, Señor, ¿qué es lo que acontece? E eu disse, Senhor, o que é que acontece? O que Y é el que está Señor me acontecendo? dijo, E o Senhor me disse, así como mandé una epidemia de la ébola, assim como eu mandei a epidemia do ebola, así voy a mandar a este país. eu vou mandar uma epidemia Porque para también en este este país viene juicio. porque também para o Brasil vai ter um juízo. Vi una epidemia, E o Senhor me mostrou uma epidemia, una enfermedad uma enfermidade que mucha gente moría. que muita gente morria. Y el Señor me dijo, muy pronto O Senhor acontecerá. me disse, logo, logo vai Porque acontecer. mis juicios están en todos los Porque países. o teu juízo está chegando em todos. Y yo soy el que Eu soy. sou o que sou. El Rey de Reyes y Señor de Rei dos reis e Señores. Senhor dos senhores. Aleluya. Prepárate, Brasil. Prepara-te, Brasil. Porque Dios va a tocar tu tierra. Porque Deus vai tocar essa terra. Y lo que nunca has visto, E o que você nunca viu, vas a empezar a ver. você vai começar a ver. Porque de Dios nadie se Porque burla. ninguém pode brincar com o Senhor. Porque Él es el Rey de Reyes y Porque Señor Ele de é o Rei dos Señores. reis e Senhor dos senhores. Aleluya. Aleluya. En aquel momento E naquele momento que observé mi país, que eu México, observei o meu país, o México, yo empecé a llorar. eu comecei a chorar. Le dije, Señor, ten E eu misericordia. disse, Senhor, tenha misericórdia. Me dijo el Señor, hijo, E o Senhor me disse, filho, yo voy a tener eu misericordia vou ter misericórdia del que yo quiera tener daqueles que eu misericordia. quiser ter misericórdia. Y del que me pida Daqueles misericordia, que me pedirem misericórdia. yo voy a tener Eu vou ter misericordia. misericórdia. Porque yo guardo a mis pequeños. Porque eu guardo os meus Yo guardo a mi pequenos. remanente en mis manos. Eu guardo os meus remanescentes nas Y a minhas ellos los mãos. voy a guardar. E eu vou guardar a cada um. Dios va a guardar a su pueblo. Deus vai guardar o seu povo. No te preocupes. Não se preocupe. Porque Dios nos tiene en su mano. Porque nós estamos nas Y mãos de ahí do nadie Senhor. nos va a sacar. E daí ninguém nos Si vai tirar. rebaquenda, rabaquenda, manso, arriba sea. Aleluya. Glória a Deus. Aleluia. Después que el Señor me mostró muchos juicios en diferentes E países, depois que o Senhor me mostrou muitos juízos em países empecé a ver diferentes, cómo los volcanes empezaban a hacer eu erupción. comecei a ver vários vulcões, E el Senhor me dijo, levantando "Hijo, erupção." E o Senhor me disse, filho, Ya estoy preparando la tierra eu já estou preparando a terra para que aquel día para que naquele dia ya esté preparada. já esteja preparada. Empecé a ver cómo los volcanes haciendo erupciones. E eu vi os vulcões entrando em erupção. Me dijo el Señor, son las entradas al E o Senhor infierno. me disse, são as entradas para o inferno. Que el infierno arde más que nunca, Porque o inferno está ardendo mais do que nunca. esperando Esperando aquellos evangelistas, os evangelistas, profetas, misioneros, missionários, pastores que se han querido burlar de que mí. têm brincado comigo. Y yo no puedo ser burlado. E eu não posso ser Es por eso que ridicularizado. las grietas É por isso que esses buracos de la tierra se están abriendo da terra estão se abrindo para tragarse a aquellos que se para han querido tragar burlar de aqueles que mí. têm brincado comigo. Pero nadie podrá burlarse de mí Mas ninguém poderá brincar comigo. porque yo soy el que soy. Porque eu sou o que sou. El Rey de Reyes y Señor Rei de dos reis e Senhor señores. dos senhores. El Alfa, O Alfa, el Omega, o Ômega, el principio y el fin, o princípio el e o primero fim, y el último, o primeiro e o el último, que era, el que o que es, era e o que el é, que ha de e venir, o que há de el voltar. Todopoderoso. Y reveiso arriba a Mosea. Agora é o Senhor.
momento que naquele momento que el Señor me mostró aquello, que o Senhor me mostrou aquilo, fue algo espantoso como quedó la tierra. foi algo espantoso como a terra ficou. La tierra quedó devastada. A terra ficou devastada. La tierra quedó destruida. A terra ficou destruída. Pero Dios hoy nos está hablando. Mas Deus hoje está falando conosco. Me está hablando a mí, también te está hablando Está a falando ti. comigo, mas também está falando Y a com todos você. los países. E a todos os países. Todo lo que acontece Tudo o que acontece son las señales que se são os cumplen. sinais do Senhor que estão se cumprindo. Lo que está aconteciendo hoy en día en Estados Unidos. O que está acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos. Lo que está aconteciendo hoy en día en Carolina del O que Norte. está acontecendo hoje na Carolina do Norte. En Virginia. Na Virgínia. Es que Dios está soplando É porque Deus está soprando sobre los mares. sobre os mares. Y los mares se están estremeciendo. E os mares estão estremecendo. Porque las aguas obedecen al Porque Todopoderoso. as águas obedecem Porque ao los Todo-Poderoso. mares obedecen al Os mares Todopoderoso. obedecem ao Todo-Poderoso. Porque Él es el Rey de Reyes y su nombre es Jehová. Ele é o Rei dos Reis e o seu nome é Jeová. En aquel momento E naquele momento que observé todo aquello, que eu observei tudo aquilo, me dijo, hijo, háblalo. o Senhor me disse, filho, fala. No lo calles, Não se cale, porque esto está por acontecer. porque está muito perto de acontecer. Y recuerda que yo soy el que E soy. você lembre-se que eu sou o que sou. Así que debemos de estar preparados. Por isso devemos estar preparados. El Señor me empezó a mostrar en ese momento O Senhor começou a me mostrar neste momento cómo en los cielos empezaron a ver diferentes señales, como nos céus começou a acontecer diferentes sinais. cómo en los cielos se escuchaban voces, Como nos céus se escutava vozes vindo do céu. una voz muy poderosa, Uma voz muito poderosa. como estruendo de aguas. Como estrondo de muitas águas. Y aquella voz decía, E aquela voz dizia: el juicio se ha acercado, o juízo está chegando. porque la hora era Porque a hora y la hora es a hora é. en que el juicio va a caer a la O juízo tierra. vai cair sobre a terra. ¿Por qué? Por quê? Porque Jehová está dando sus señales, Porque o Senhor Jeová está dando seus sinais. prodigios en los cielos, Prodígios no céu. en la Na tierra terra. y debajo de la tierra. Debaixo da terra. Porque Cristo viene. Porque Jesus está voltando. Cristo viene. Jesus está Cristo voltando. viene. Jesus está Cristo voltando. viene. Jesus Cristo está viene. voltando. Cristo Jesus viene. está voltando. Cristo viene. Aleluya. Sherebebebe kemberebe shikimarabashea. Aleluia. Aleluia. En aquel momento E naquele momento que el Señor me mostró aquello, que o Senhor me mostrou tudo aquilo, el Señor me dijo, hijo, después de mi juicio, o Senhor me disse, filho, depois do meu juízo, viene el último avivamiento vai vir o último avivamento de mi Espíritu do Santo a meu la Espírito tierra. Santo sobre a terra. Después que la tierra quedó destruida, Depois que a devastada, terra ficou destruída, devastada, en aquel momento, naquele momento, las pocas iglesias que habían quedado en pie as poucas igrejas que haviam ficado em pé empezaron a alabar al Señor, começaram a louvar ao Senhor, dándole gracias agradecendo a Ele, porque Dios los había guardado. porque Deus tinha guardado a cada um. Pero mientras glorificaban a Mas Dios, enquanto eles glorificavam ao Senhor, un aceite empezó a caer de los o cielos azeite começou a cair do céu. y era el aceite del Espíritu Era o Santo, azeite do Espírito Santo. que los que no tenían brazo, E aqueles que não tinham braço, les salía brazo, começava a crescer um braço los novo. que no tenían pie, O que não tinha pé, les salía todo el pie, começava a nascer um pé nele. los que no podían hablar, E os que não podiam falar, empezaron a hablar, começavam a falar. los que no podían ver, Os que não podiam ver, empezaron a ver. começavam a Y ver. el Señor me dijo, hijo, E o Senhor me disse, filho, viene el último avivamiento vai vir um último de mi avivamento Espíritu do meu Santo a la Espírito Santo tierra, para a terra. antes que yo vaya por ellos. Antes que eu vá buscar a minha Y mi igreja. Espíritu Santo E o meu Espírito será Santo derramado sobre toda será carne. derramado sobre toda a carne. Aleluya. Aleluia, glória a Deus. En aquel momento E naquele momento, vi como la iglesia del Señor se fue eu vi quando a igreja do Senhor subiu a las bodas del Cordero. as bodas do Cordeiro. Después que la iglesia de Cristo se va a las bodas del Cordero, Depois que a igreja de Cristo foi para as bodas do Cordeiro, empecé a ver cómo inició una tercera guerra mundial en eu la comecei a tierra. ver que começou uma terceira guerra mundial sobre a terra. Empecé a ver muchas potencias preparadas. E eu comecei a ver muitas potências preparadas. Los grandes y pequeños países Até os países grandes e pequenos ya se están preparando já se estão para preparando la tercera guerra para a mundial. terceira guerra mundial. Pero tú ni yo vamos a estar en esa guerra, Mas você e eu não vamos estar nessa porque guerra. nosotros vamos a estar en una fiesta allá arriba en los Porque nós cielos. vamos estar lá em uma festa. Y va a ser las bodas del Cordero. E vai ser nas bodas Aleluya. do Cordeiro.
Y Dios quiere que estés ahí. E o Senhor quer que você esteja lá. Porque tú estás invitado Porque você está sendo convidado a aquel lugar. para aquele lugar. Dios te está haciendo la invitación. Deus está te convidando. Ya todo está preparado allá. Tudo já está preparado lá. Solamente está esperando Jesús. Está só esperando Jesus. La orden del Padre. Jesus somente está esperando a hora de Deus Pai. Para que el Hijo venga a recoger al remanente. Para que ele venha recolher os seus remanescentes. Y en aquel momento E naquele momento, empecé a ver cómo los países empezaron a hacer guerra tras guerra. eu comecei a ver como os países começaram a fazer uma guerra atrás da outra. Empezó una guerra mundial. E começou uma guerra mundial. Empecé a ver en ese momento E naquele momento eu comecei a ver cómo Estados Unidos, como os Estados Unidos, como Rusia como a Rússia, y pequeños países países pequenos, se empezaban a unir começavam a se unir para hacer mucha guerra. para fazer muita guerra. En aquel momento E naquele momento, me acuerdo eu me lembro que empecé a ver que eu comecei a ver que el sol se ocultó que o sol se escondeu y el sol ya no salía más. e o sol já não saía mais. Empecé a ver cómo las estrellas caían, E eu comecei a ver as estrelas caindo, como la gallina deja caer a sus polluelos. como La gallina deja de caer. da mesma maneira que a galinha põe ovos. Y en ese momento E naquele momento, empecé a ver que la luna se puso en sangre eu vi que a lua se transformou em sangue. y el Señor me dijo, hijo, E o Senhor me disse, filho, esto será la gran tribulación isso será a grande tribulação. después que mi juicio caiga a la tierra. Depois que o meu juízo caia sobre a terra. Primero viene el juicio, Primeiro veio os juízos, principio de dolores, princípios de dores, para que la iglesia se limpie. para que a igreja seja limpa. Después viene la gran tribulación. Depois sim vem a grande tribulação. Estamos viviendo tiempos de tribulación, Estamos vivendo tempos de tribulação. pero cuando la iglesia se vaya, Mas quando a igreja subir, será la gran será a tribulación. grande tribulação. Es por eso que te debes de É preparar, por isso que você tem que se preparar. porque hay un cielo que ir Porque tem um céu para você subir. y debemos de escapar del E infierno. nós devemos escapar do inferno. ¿Cuántos nos queremos ir al cielo? Quantos de vocês querem subir ao céu? Gloria a Dios. Dê glória a Deus. ¿Cuántos creemos que aquí hay ángeles del Señor? Quanto queremos ver ao Senhor face a face? ¿Y cuántos creemos que aquí está el Espíritu Santo Quantos cremos que o Espírito Santo está aqui nessa noite? para derramar de su Para presencia derramar a sua presença a toda la a iglesia? toda a igreja. Aleluya. Aleluia, glórias a Deus. Después el Señor me regresó al cuerpo. E depois o Senhor retornou o meu espírito para o meu corpo. Los hermanos estaban clamando E os irmãos estavam clamando ao Senhor. hasta que yo volví al cuerpo. Até que meu espírito voltasse para o corpo. Todo me fue revelado por el Espíritu, Tudo me foi revelado eu estando em espírito. porque el Espíritu todo lo escudriña, Porque o espírito tudo esquadrinha. aún lo profundo del corazón de Dios. Até o mais profundo do coração de Deus. Porque esta carne Porque esta carne no puede saber não pode saber, ni entender nem entender el corazón de Dios. o coração de Deus. Pero el alma de nosotros y el Espíritu sí, Mas o nosso espírito e a nossa alma sim. porque el trono del Espíritu Santo E o trono do Espírito Santo son los corazones. são os corações. ¿Sabes por qué? Você sabe por quê? Porque el Padre tiene un trono en el cielo, Porque o Deus Pai tem um trono no céu. el Hijo tiene un trono E o Filho também tem um trono. y el Espíritu Santo tiene un trono. E o Espírito Santo tem um trono. Y el trono del Espíritu Santo son los E corazones. o trono do Espírito Santo é o meu e o teu coração. Así que tu corazón debe de estar limpio Por isso, o teu coração tem que estar limpo. para que tú te vayas a la presencia Para de que você Dios. suba a presença do Senhor. ¿Cuántos creemos que Dios sigue hablando a su pueblo? Quantos de vocês creem que Deus continua falando para a sua igreja? Dale un fuerte aplauso. Bate uma Ahí. salva de palmas para o Ponte Senhor. sobre tus pies. Fica de pé neste momento. Aleluia, glórias a Deus. Vamos a adorar un momento al Señor. Vamos adorar o Senhor um minuto. Alguien que quiera pasar Se tiver alguém aqui que quer vir aqui para reconciliarse para voltar para o Senhor, para o reconciliar-se recibir com o al Señor Senhor, en su ou corazón, aceitar Jesus em seu coração, o si traes una enfermedad ou se você está enfermo y quieres pasar e você quiser vir aqui y ser sano en el nombre de Jesús, para ser curado em nome de Jesus Cristo, pasa a este lugar. vem neste momento aqui na frente. Dios te va a sanar, Deus vai te curar, te va a liberar vai te libertar, y va a libertar tu vida. vai libertar a tua vida também. Empieza a pasar, iglesia. Vem aqui na frente, igreja.
bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Príncipe de paz, te adoramos, Señor. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Exaltamos o teu nome, Deus poderoso. Aleluya. Rey de Reyes, Oh, oh Jesus amado. Señor, tú eres mi Dios. Santo Deus, aleluia. Nós te adoramos. Espíritu Santo, ven, Toque em cada vida, muévete Espírito aquí, Señor Santo. Se Jesús. mova neste lugar, Senhor da glória. Espíritu Santo, ven, Espírito Santo de Deus. lléname hoy. Enche cada vida. Espíritu Santo, ven, Aleluia. llena mi vida, Señor. Enche a minha vida, Senhor. Tómame en tus manos, Señor. Aleluia, aleluia, No me aleluia. sueltes, por favor. Eu ciego, aleluia. Y revecho que marabashe, alabashe. Adore ao Senhor. Y manso riba que Adore ao Senhor. kiribashe. Amashi, rabashi, rabashe, Amashi, karababashe, derevecho que marabashe. Diga ao Senhor o que o Senhor quer dizer. Revecho riba bashi, alabashe. Amashi, alabashe, alabashi, riba alabashe. Renova ainda. Ambarabashe, kendereveche, Renova, riba. liberta, Senhor. Amasia, Señor. Renova e liberta. Cura, Senhor. Amasia, Señor. Amasia, Señor. Que precisa de cura, Amasia, Señor. Desciende hoy. Desciende hoy, Señor Jesús. Ambarabashekende. Ambarabasheketarabashenda. Amashenderebashenda. Amaketarabasherebeshokenda. Amashekendarabashe. Aleluia. Empiecen a ministrar a las almas. Aleluia. Masharababashekerebabarabasea. Amarribashekenderebesheki Agora Oh, shalabasia. vai adorando ao Senhor. Andashererebesho. Amasia, Señor. Amasia, Adonai, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres Jesús de Nazaret. Tómame en tus brazos, Señor. No me sueltes, por favor, Señor. Abrázame tan fuerte, Rey. Abrázame tan fuerte, Señor. No me sueltes, por favor, Señor.